Um retalho bem planejado no papel pode necrosar na sala cirúrgica. Um retalho que fechou bonito no primeiro pós-operatório pode voltar em 3 semanas com uma deformidade, por exemplo, em trapdoor. E um retalho tecnicamente perfeito pode distorcer permanentemente uma sobrancelha, uma asa nasal ou o vermelhão do lábio. A diferença entre um bom cirurgião que confecciona retalho e um cirurgião que só sabe desenhar os retalhos está exatamente aqui, na antecipação das complicações e não no resgate delas. Nos próximos minutos eu vou destrinchar as 4 complicações que mais aparecem na prática de retalhos locais. Então, necrose, a trapdoor, tensão excessiva e a distorção anatômica e, mais importante, o raciocínio que evita cada uma delas antes da primeira incisão. Complicação em retalho não é evento aleatório. Na esmagadora maioria dos casos, ela é uma consequência de uma decisão tomada ou não tomada lá no planejamento pré-operatório. Vascularização mal avaliada, orientação do retalho mal escolhida, tensão subestimada ou simplesmente ignorar a unidade estética que vai estar sendo movida nesse caso. A boa notícia é, se a complicação nasce no planejamento, ela também se previne no planejamento. Então, vamos por partes. Necrose de retalho é na prática um problema de perfusão. E perfusão depende de 3 variáveis que você pode controlar. A razão, comprimento base do retalho, a preservação do plexo subdérmico, muito importante, e a tensão do fechamento. Primeiro ponto. Retalhos randômicos de pele têm um limite de segurança na proporção entre comprimento e largura da base. Ultrapassar esse limite sem uma vascularização axial conhecida é apostar, na verdade, contra a fisiologia do corpo. Isso ainda é mais crítico em pacientes fumantes, diabéticos ou que tenham realizado radioterapia prévia naquela área. Nesses casos, o limite seguro de fazer a sutura precisa ser encurtado na sua cabeça antes mesmo de você desenhar o retalho. O segundo ponto, a dissecção. Trabalhar no plano correto, ali no plano subcutâneo, profundo, ou então subgaleal, dependendo da região, vai preservar o plexo subdérmico, que na verdade é a principal fonte de nutrição do retalho, enquanto a neovascularização não se estabelece ali naquele local. Descolamentos muito superficiais, feitos ali correndo, são uma causa clássica e evitável de necrose, principalmente ali da ponta do retalho. Terceiro ponto, e talvez o mais subestimado, tensão no fechamento comprime os vasos que ainda estão nutrindo aquele tecido. Um retalho pode ter desenho perfeito e plano de dissecção perfeito e ainda assim necrosar se ele for suturado sob uma tensão excessiva, que é, aliás, o nosso terceiro tópico de hoje. Na prática, o que eu faço? Eu avalio o aspecto, a cor, o preenchimento capilar ali da ponta do retalho antes de fechar. Aperta ali com o dedo e dá uma olhadinha. Se a ponta está pálida ou com enchimento capilar lento depois da rotação, esse é o momento de repensar nesse retalho e não pensar nele só depois do curativo. A trapdoor é aquela elevação, aquele abaulamento e, por vezes, hiperpigmentação do retalho dentro do defeito, como se ele não tivesse se acomodado na pele ao redor. É mais comum em retalhos curvos ou retalhos em ilha, sobretudo na face, na região nasal, na região malar, periorbital. Essas regiões são clássicas para trapdoor. A causa central é a contração cicatricial circunferencial. Quando você fecha um defeito com uma incisão curva completa ao redor do retalho, a cicatriz contrai de forma centrípeta e empurra o centro do retalho para cima. Some-se a isso um descolamento insuficiente da pele adjacente que não vai permitir a redistribuição da tensão e você tem aí a receita do trapdoor. Bom, então como evitar? Primeiro, sempre que possível, quebrar a curva contínua da incisão. Desenhos com quebras de linha, ao invés de arcos completos, reduzem a contração circunferencial. Segundo, descolar generosamente a pele ao redor do defeito, não só sob o retalho, para que a tensão se distribua e não se concentre numa única linha de cicatriz. Terceiro, no caso de retalhos em ilhas ou até retalhos bilobados, afinar o subcutâneo da porção central do retalho para deixá-lo mais fino que a pele vizinha. Isso compensa a tendência natural de abaulamento durante a maturação da sua cicatriz. E um ponto importante para vocês pensarem no paciente. Mesmo com técnica perfeita, algum grau de trapdoor inicial é esperado nas primeiras semanas em determinados retalhos. Massagem cicatricial e, em casos persistentes, infiltração de corticoide intralesional vão resolver a maioria dos casos que eventualmente escaparam naquele momento da prevenção. Tensão excessiva é a complicação mais importante de todas elas. Ela piora a necrose, piora o trapdoor e é a principal responsável pelas distorções anatômicas
que a gente vai ver a seguir. O erro mais comum aqui, pessoal, é confiar naquele, vai esticar depois. Não vai. Se a tensão está alta no fechamento, ela permanece alta durante toda a fase de maturação da cicatriz e o organismo responde com hipertrofia cicatricial ou com a distorção da estrutura mais próxima e mais móvel ali da região que a gente operou. O ponto-chave de avaliação intraoperatória ela é simples. Teste a aproximação das bordas com uma pinça, sem o auxílio de nenhum assistente, antes de decidir o desenho final. Se você precisa de tração significativa para aproximar as bordas, o problema não se resolve com mais pontos. Ele se resolve redesenhando o retalho, aumentando a área de descolamento ou reconsiderando o tipo de retalho escolhido. Outro ponto técnico relevante, a distribuição da tensão entre os planos. Pontos subcutâneos ou subdérmicos bem posicionados, eles absorvem grande parte da tensão de fechamento, permitindo que a sutura da pele seja usada apenas para aproximação das bordas, não para fazer o trabalho de aproximação profunda. Quando toda a tensão recai sobre a pele, isso favorece a isquemia nas bordas e o alargamento cicatricial. Esse é o ponto que mais preocupa o paciente e deveria preocupar mais ainda o cirurgião durante o procedimento, não só durante a explicação do consentimento para o paciente. Estruturas com margem livre e pouco suporte cartilaginoso ou ósseo são as mais vulneráveis, por exemplo, pálpebra, sobrancelha, asa nasal, a columela, o vermelhão do lábio. Nessas regiões, qualquer vetor de tração residual do retalho tende a puxar a estrutura na direção da força, gerando ectrópio, elevação de sobrancelha ou um aumento, uma elevação alar aqui da asa ou uma simetria labial. A prevenção começa na escolha do vetor do retalho. Antes de desenhar, você deve se perguntar para onde essa tensão residual vai puxar quando eu fizer a sutura. Sempre que possível, o vetor de maior tensão deve ser direcionado para longe da estrutura livre. Por exemplo, um retalho próximo à pálpebra inferior deve ter seu vetor de tração dominante orientado para cima e lateralmente, nunca para baixo. Além disso, considerar suporte adicional é fundamental nessas áreas. Então, suturas de suspensão, fixação ao periósteo ou a estruturas cartilaginosas vizinhas ajudam a ancorar o retalho e a neutralizar a tração que de outra forma recairia sobre a margem livre da cicatriz. E na dúvida entre dois retalhos possíveis, a minha regra prática para te falar é a seguinte: escolha o retalho cujo vetor de tensão residual seja o mais paralelo e o menos perpendicular à estrutura livre mais próxima. Para fechar, um checklist que eu uso mentalmente antes de eu fazer qualquer retalho local. Primeiro, qual a vascularização predominante desse retalho e o comprimento de base é seguro para o perfil desse paciente? Segundo, o plano de dissecção preserva o plexo subdérmico? Terceiro, a incisão tem quebras de linhas suficientes para reduzir contração cicatricial ou circunferencial? Quarto, as bordas aproximam sem tração excessiva ao teste com a pinça? Quinto, para onde aponta o vetor de tensão residual e existe alguma estrutura livre nessa direção? Se você consegue responder essas 5 perguntas antes de fazer a incisão, a maior parte das complicações que a gente viu hoje deixa de ser imprevisível. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um retalho de um jeito diferente, deixa aqui seu like. Isso ajuda o canal a chegar em mais cirurgiões. E se você quer continuar essa discussão técnica, toda semana se inscreve aqui no canal, porque eu sempre estou postando vídeos sobre retalho, sobre fechamento, sobre reconstrução. Então até um próximo vídeo. Até mais, um abraço.